Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Linguagem Sem Medo. Meu nome é Vinícius Junqueira, sou professor de literatura e hoje nós vamos para mais uma aula maravilhosa sobre literatura. Nosso tema hoje é periodização da literatura. Meu Deus, que palavrão, que negócio é esse? Periodização, a gente está falando de períodos, então nós vamos estudar os períodos da literatura. Olha que gostoso, né? Para cada período a gente vai ter um vídeo, vão ser vários vídeos curtinhos, espero que vocês possam aproveitar bastante, tá bom? Vamos começar. Então nós vamos ter uma breve introdução e nós vamos falar sobre literatura brasileira, ok? Então vamos lá, uma breve introdução. Qual que é a proposta da literatura? Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens relacionadas a textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção, sendo aspectos históricos, sociais e políticos, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então vamos lá. Afinal, o que é literatura? Literatura é a arte da palavra, né? Ela representa a comunicação, linguagem e criatividade. É uma das manifestações artísticas do ser humano, assim como a música, a dança, o teatro, a escultura, a arquitetura. A literatura é um tipo de arte que a gente tem, né? Se a gente for levar em consideração aqui o crítico Afrânio Coutinho, ele fala assim: a literatura é assim, a vida, parte da vida, não admitindo possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. Então a literatura, ela é basicamente expressão, ela é a arte em que nós usamos a palavra como meio para poder produzir um objeto artístico, certo? Mas o porquê que eu preciso aprender literatura? Vamos começar com a frase do Stefan Todorov, que ele fala assim: hoje me pergunto por que amo a literatura? A resposta me vem espontaneamente à cabeça. É porque ela me ajuda a viver, né? Literatura não necessariamente é só a leitura dos grandes clássicos. Literatura é tudo que é arte da palavra. Então nós temos a boa literatura, a má literatura, mas tudo é literatura, né? Então existe o bom e o mau leitor. O leitor que se sente capaz de ler de tudo e o que se restringe a algo específico, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, ter isso na nossa cabeça, que é importante a gente conseguir ler de tudo, né? A pessoa que lê aquelas sagas, que lê Crepúsculo, que lê Harry Potter, Percy Jackson, ela não é inferior à pessoa que lê Machado de Assis, que lê Aloysio de Azevedo, que lê Álvaro de Azevedo, né? Ela só tem uma leitura diferente da nossa. E o bom leitor é o que consegue reconhecer isso e ler tudo. Bom, e por que eu preciso então aprender literatura, né? A literatura possibilita o enriquecimento da existência e o desenvolvimento do espírito crítico, ao reforçar as capacidades de análise e reflexão do leitor, implicando uma liberdade de juízo e ampliação da experiência humana que a literatura veicula. Ou seja, se a gente cria um senso crítico através da literatura, a gente consegue aprender e pensar coisas não só necessariamente para os livros. Então vamos supor, se vai ter uma eleição política, eu tendo o senso crítico, eu consigo ler um projeto deles, um projeto de político, e falar: isso não é verdade, eu não concordo com isso, ou isso está certo. Por que isso está certo? Por que isso está errado? Por que eu concordo? Por que eu discordo? Você tem esse senso crítico de concordar e discordar, mas você precisa conseguir interpretar aquilo. E a literatura te ajuda nisso, né? A literatura está vinculada à sociedade em que se origina, assim como todo tipo de arte, pois o artista não consegue ser indiferente à realidade. Ela também atua como meio de expressão. Então a gente consegue entender como a sociedade existe e se forma e se transforma através da literatura.
Porque a literatura, ela é um registro artístico, ela é um registro histórico, né? A gente consegue pegar um texto de uma época e conseguir entender o que acontecia naquela época historicamente através da literatura, não somente através de livros históricos. A obra literária é resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade, porque através de suas obras o artista transmite seus sentimentos e ideias para o mundo, do mundo, levando o seu leitor à reflexão e até mesmo a mudança de posição perante a realidade. Assim, a leitura auxilia no processo de transformação social. Então é importante a gente saber também o nosso lugar dentro desse círculo da literatura, né? Então a primeira aula de introdução vai acabar por aqui. Qualquer dúvida, deixe no espaço aqui em cima ou nos campos de perguntas lá no Classroom. Eu vou ficar por aqui e eu